Fala aí, galera, muito boa tarde. Oficialmente ao vivo, oficialmente gravando. Segunda-feira, mais do que abençoada, dia 15/9. Bom demais estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Fala aí, Maican. Fala, Jéssica, tudo bem? Fala, Diegão. Fala, Jackson. Fabinho. Boa tarde aí a todos. Vamos pra cima, pessoal. Bom, vocês viram aí a nossa thumb, né? Vocês já sabem do que se trata a aula de hoje. Falaremos aqui um pouquinho da super quarta, do que é, o que a gente pode esperar. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. O que a gente pode esperar? Tem alguém aqui hoje que não sabe o que é a super quarta? Tem alguém aqui que não sabe o que é? Cara, é o dia em que todo mundo sai botando medo em todo mundo. É dia de youtuber de finanças postar fotinha assim, ó, com carinha de desesperado, né? No vídeo do YouTube. Mas é o dia que geralmente tudo já está precificado, tá? Então hoje a gente vai falar aqui um pouquinho do que está acontecendo no mercado, o que a gente pode esperar, tudo de forma racional, tudo de forma técnica, sem ligar para euforia ou pânico do mercado, beleza? Vamos lá, pessoal. Deixa aí no chat a sua principal dúvida, o seu principal pedido de análise, porque além de falar toda essa palestrinha aqui, nós também vamos analisar o mercado. Pronto, posso começar minha aula aqui, porque o Daigo chegou, né? Daigo que esse mês, excepcionalmente, não está de férias. Vamos lá? Maravilha, então, galera. Vamos para cima. Bom, pessoal, super quarta, para quem não sabe, é... é o dia onde nós temos tanto decisão de taxa de juros americana pelo Federal Reserve, quanto aqui no Brasil o Copom também decide sobre a nossa taxa Selic, tá? E para quem não sabe, o juro manda no mundo literalmente, é o juro que vai ditar o quanto de comida vai estar na mesa das pessoas, né? O juro é muito importante. E quando a gente fala de mercado financeiro, nós que tentamos ganhar dinheiro com bolsa de valores, o juro é muitíssimo importante. O juro futuro vai ditar a direção das bolsas ao redor do mundo, tá? Essa talvez seja a super quarta mais importante do ano, tá? Por quê? Porque ela provavelmente vai dar início a um ciclo de cortes nas taxas de juros do mercado americano, que historicamente marca um ponto de inflexão, tá? É, o mundo está voltado, tá com os olhos voltados ali para o Federal Reserve, né? O mundo no geral tá cagando para o Copom. A gente que fica ligando para isso, né? A taxa básica de juros do Brasil ela é totalmente irrelevante globalmente, mas a dos Estados Unidos é a mais relevante. Quando o Federal Reserve inicia corte nas taxas de juros, nós temos um aumento de liquidez no mundo. Caio, o que é essa bendita liquidez? A liquidez é a quantidade de dinheiro que circula no mundo, certo? Por que quando os juros são cortados, nós temos maior liquidez no mundo? Porque os rentistas, aquelas pessoas que deixam o dinheirinho parado na conta, não encontram mais tanta atratividade de deixar o dinheiro parado na conta e precisam trazer o dinheiro para onde? Para a economia, né? Se a renda fixa não me paga mais uma renda passiva suficiente para eu viver na maciota, eu preciso fazer o quê? Pô, preciso expandir minha empresa, preciso comprar um apartamento para aumentar a minha renda. Você devolve o dinheiro para a circulação da economia. Essa esse dinheiro em circulação é o que a gente dá o nome de liquidez. É o quão líquido o dinheiro é, o quão disponível o dinheiro está na economia, tá bom? Então, quando isso acontece, quando o Federal Reserve passa aí, ó, meses, anos subindo ou mantendo taxa de juros, a gente chama isso de um período de contração econômica, né? É quando o Federal Reserve pisa no freio, geralmente ali para controlar uma inflação, né? O que ele quer fazer? Ele quer tirar o dinheiro da economia. Ele quer enxugar a liquidez. Menos dinheiro circulando na economia, menos gente abrindo empresa, consumindo, isso faz a inflação ser controlada. Os Estados Unidos vem passando aí por um período de inflação alta. Agora, quando ele começa a cortar, a gente chama isso de um período de aquecimento, né, de expansão da economia. Geralmente, quando isso acontece, três tipos de ativos se beneficiam, né? A gente pode dizer que as ações em geral acabam se beneficiando, perfeito? Elas ganham atratividade porque o mercado começa a precificar crescimento nos lucros, melhora nos fundamentos, crescimento econômico. A gente pode dizer também que historicamente
as criptomoedas também se beneficiam desse cenário, porque as criptomoedas estão quase que diretamente ligadas, né? Tem uma correlação muito positiva com a alta da liquidez no mundo, assim como o ouro. Então, o ouro também se beneficia muito aí com a alta da liquidez. E a gente tem que acrescentar aqui mercados emergentes, tá? Mas esse ponto aqui eu vou deixar para falar um pouquinho mais para o final aqui da nossa apresentação, beleza? Então, o mundo está de olho no Fed, o que que ele vai fazer, né? Basicamente, nós temos aqui uma taxa em 4,33 ali, né, dos Federal Funds, perfeito? É, a precificação atual é de que o Fed vai cortar 25 base points, tá? Na taxa de juros dos Estados Unidos. Para a Selic, já que é uma super quarta, né? A gente tem que falar aqui também da decisão do Copom. É consenso que o Copom não vai cortar juros nesse momento, tá? Geralmente, pessoal, o Copom ele só corta depois do Fed cortar. E por que que isso acontece? Por que que tem que ser assim? Porque o nosso nível de controle da economia está atrelado ao que está acontecendo lá fora. Como nós temos aqui a maior taxa de juro real do mundo, que é a diferença entre a inflação e a taxa básica de juros. Nós temos a maior taxa de juro real do mundo, essa gordura. Mas que ainda não consegue controlar a inflação a ponto da inflação convergir para a meta, né? A nossa inflação ainda está acima da meta estabelecida, apesar da maior taxa de juros real do mundo, apesar de uma Selic nas máximas em 15%. Nós não temos como cortar juros antes dos Estados Unidos. Por quê? Porque parte da nossa inflação aqui tem a ver com o dólar. E o dólar, ele só tá baixinho do jeito que tá ali nesse momento próximo ali dos 5,30, né? E ainda em tendência de baixa, porque tem dólar entrando aqui na nossa economia, né? E por que que tem dólar entrando na nossa economia? Porque a gente tem uma taxa de juros muito alta. Se a gente corta juro com o juro americano mais alto, o nível de atratividade do que a gente chama de carry trade piora. O que que é o carry trade? É o gringo que pega dinheiro emprestado a um juro barato lá fora, por exemplo, pega 4% lá nos Estados Unidos, para aplicar aqui nas nossas taxas de juros a 15%. Isso é o carry trade, é o dinheiro sendo trazido para os Estados Unidos, para o Brasil, né? Dos Estados Unidos para o Brasil. Então, se a gente corta a nossa taxa de juros com a taxa deles alta ainda, essa dinâmica fica prejudicada. E o dólar faz o quê? Sai daqui. Não é isso que o Banco Central quer. O Banco Central quer que o dólar entre aqui no Brasil, o dólar vai baixar de preço, né? Quanto maior é a oferta de dólar aqui no Brasil, menor é o preço. Isso faz com que a inflação também se arrefeça, perfeito? Então, o Fed vai cortar juros muito provavelmente e o Copom aqui no Brasil vai manter para que na próxima reunião provavelmente a gente já tenha aqui um novo corte na Selic, tá? É importantíssimo que esse corte aconteça. A economia brasileira não vai sobreviver a mais alguns meses aí com essa taxa de juros tão alta, beleza? Mas mais importante do que o corte do Federal Reserve em si, eu trago para vocês aqui essa informação. Que o Federal Reserve vai cortar juros? Cara, isso todo mundo já sabe. Isso já está sendo precificado há 1, 2 meses. Então, essa informação que vai ser cravada na quarta-feira, ela já está nos preços. O mercado está sempre precificando essas expectativas futuras. Agora, o que é mais importante? É se vai ter recessão ou não. Lá nos Estados Unidos, é muito raro os juros subirem tanto. E geralmente, quando o juro sobe muito, a economia desacelera muito e podemos ter recessão na economia americana. E aí, ó, o retorno do S&P, ele está necessariamente condicionado a ter ou não essa bendita recessão. Então aqui eu já deixei esse gráfico aqui na tela para vocês. Depois vocês olhem com calma aí, tá? Porque tem muita informação aqui, a gente não vai perder tempo entrando em tudo isso, mas esses são os períodos em que nós tivemos ou não recessão nos Estados Unidos e o que que aconteceu depois do primeiro corte nas taxas de juros lá pelo Fed, beleza? Vou pular esse gráfico aqui só para vocês já verem já como que na média, aqui eu tenho destrinchado cada ano, tá? Então em azulzinha, quando não teve recessão, o retorno é positivo, tá? E em rosa, vermelho, né, não sei como está aparecendo aí para vocês, é quando teve recessão, onde nós tivemos mais anos negativos, ok? Aqui a gente já tem a média de cada um desses cenários. Então, a média aqui em roxo é quando a gente não teve recessão, a média de performance do S&P é muito, muito melhor do que quando tivemos a recessão, tá?
Esse gráfico aqui também, ele é bem importante. A gente consegue ver aqui, ó, que logo após o primeiro corte dos juros pelo Fed, o que aconteceu 12 meses depois? A gente tem aqui uma média de retorno do S&P de 9,6% em dólar. Isso é muito bom, né? Então, perceba que mesmo após uma tendência, ó, olha aqui no início do gráfico, pessoal, aqui nesse iniciozinho, mesmo após uma tendência de, nos primeiros meses, logo após o primeiro corte dos juros pelo Fed, a Bolsa Americana cair, em 12 meses ela entrega uma média de retorno muito positiva, de 9,6%. Nós também tivemos aqui, ó, expansão dos múltiplos 12 meses depois, e uma média aqui de 3,5% por cento de earnings growth, né, o crescimento dos lucros das empresas. Tá? Vamos continuar explorando isso aqui, ó. Aqui eu acho que esse aqui é a tabelinha mais clara possível, né? Aqui eu tenho o que aconteceu no S&P depois do primeiro corte, 3 meses após o corte, 6 meses após e 1 ano após. Olha como que a estatística ela vai ficando cada vez melhor, né, pessoal? Isso traz pra gente aquele bom e velho conselho, né, de focar no longo prazo. E aí traz pra gente também uma sacada, né, para você ficar ligado aí. Teremos provavelmente uma janela de oportunidade para dolarização. Por quê? Porque a gente consegue ver aqui uma tendência em que nos 3 primeiros meses aconteça o que a gente chama de drawdown. Tá? Então a gente vai ter aquela queda, aquele mergulho do mercado para que depois, nos próximos meses, tenhamos uma recuperação. Então aqui, ó, em 73, por exemplo, nos 3 meses após o primeiro corte, 10% de queda. Em 74, 14% de queda. 81, 11%, 82, 4%, por aí vai, né? E aí as mais agressivas aqui também, em 2001, 16%. Coincidentemente, né? Tivemos lá em 2001 também o mercado baixista, né? Vem aí pós-bolha das .com, vem também 11 de setembro, né? Em 2007 a gente teve aqui ó, 4,4% de queda e uma média do histórico completo de 1,1% negativo. Então, na média histórica, os 3 primeiros meses pós-corte nas taxas de juros são negativos. 6 meses depois, isso já sobe muito, né? Já sai de 1,1 negativo para 4,4 positivo de média. Então isso fica muito bom. E um ano depois, né, 12 meses depois, a gente tem a média subindo ainda mais para 4,9%, beleza? Então, teremos uma janela muito interessante para a dolarização, para provavelmente em 12 meses colher grandes resultados, tá? Agora a pergunta que fica, né? Teremos recessão? Isso aqui, pessoal, isso aqui eu vou trazer essa informação para vocês, mas para mostrar para vocês que não vale a pena a gente perder tempo ligando para isso, tá? Por quê? Olha só que interessante, né? Nós geralmente temos as grandes casas de análise, os grandes bancos trazendo as suas previsões, né? E a gente consegue ver que o UBS estabelecendo aqui 93% de risco de recessão no mercado americano. E aí a gente tem um outro grande player também. Aqui foi. Quem que foi aqui, cara? Aqui foi o. Foi a Moody's, né? Entregando aqui, ó, 48% de risco de recessão. Olha que discrepância, né, cara? Um tá dando 98, o outro tá dando 48. Tudo bem que aqui essa métrica de risco tá ascendente, né? Mas é uma discrepância muito grande. Então, a gente fica aqui na base do achismo, na base do chutômetro. Isso não leva a gente a lugar nenhum. O que protege a gente de um retorno potencial pior e o que coloca a gente no jogo do melhor potencial de retorno possível. É uma alocação estruturada, onde nós vamos estabelecer pesos para as nossas posições de forma diversificada. Então, diversificação e rebalanceamento é o que coloca a gente nesse jogo e é o que protege a gente da nossa própria ignorância. Simples assim, simples. Qual que é o recomendado? Você comprar IVVB11, comprar SPY11, comprar SVOL11 e fazer rebalanceamento. O bom é que, mesmo quando nós tivemos recessão, o retorno foi muito positivo. E aí a gente vai entrar em um outro ponto muito importante, tá? Bom, já vou falar desse outro ponto muito importante. Queria trazer esse dado aqui para vocês, né? Esse dado é do último payroll do mercado americano, onde nós tínhamos uma expectativa de criação de 75 mil vagas de emprego, nós tivemos só 22 mil.
Então isso aqui é um sinal de desaceleração muito agressiva da economia americana, tá? Que ainda também não tem inflação controlada, beleza? Então cresce na minha visão a ideia de que a gente vai ter uma recessão. E aí mora uma grande oportunidade, na minha opinião, que é e o mercado brasileiro. Eu falei para vocês no início da aula aqui que cortes nas taxas de juros trazem um viés muito positivo para ações, né? Aí eu posso falar aqui que são as stocks, se a gente for falar só de mercado americano, mas também para Bitcoin, que está correlacionado com a alta da liquidez, e ouro. Legal? Legal. E o mercado brasileiro? Cara, o mercado brasileiro ele vai se beneficiar nos dois cenários. Nos dois cenários. Se, e aí quem é membro do grupo aí, eu coloquei no grupo hoje algumas não, né? Todos os cenários possíveis para a gente estar trabalhando. Se não tivermos recessão, bom para o mercado brasileiro. Por quê? Porque a aversão ao risco não sobe tanto, não sobe tanto se não tiver recessão. Basicamente todo o mercado global ganha, né? E a bolsa brasileira tá barata, tende a subir. Se tivermos uma recessão muito agressiva, ruim para o mercado brasileiro, porque a aversão ao risco sobe, mas vai ser muito bom para ouro. Vai ser muito bom para ouro. E aí nós temos posição em ouro. Olha o que é a diversificação. A gente tem posição em ouro. Agora, o cenário que eu acredito que vai acontecer é ter recessão no mercado americano, mas não uma recessão global generalizada muito agressiva. E por que, que isso é muito bom para o mercado brasileiro? Porque a aversão ao risco não sobe tanto e o dinheiro tende a migrar dos Estados Unidos para os emergentes, em busca aí de um potencial de retorno maior. Isso se a aversão ao risco não subir muito. Então, neste cenário, a bolsa brasileira vai ser, ó, o mel para gente. E aí, novamente, diversificação. Eu vou ter um pouco de ouro na carteira, vou ter um pouco de bolsa brasileira na carteira, um pouco de small caps americanas, um pouco de big techs. E vou ficar tranquilo fazendo meu balanceamento. E vai dar tudo certo, focando no longo prazo. Provavelmente em 12 meses a gente vai ver essa carteira rendendo muito, né? Bem tranquilo, bem tranquilo. Bom, aqui no mercado brasileiro, a gente tem aqui, ó, esse gráfico que para mim ficou excelente, está muito visual. O que que eu tenho aqui embaixo, ó? 5,23 eu tenho o IPCA. Aqui embaixo em cinza, olha só que legal, vocês vão ver onde eu quero chegar. A gente tem a banda de inflação. Então a meta do governo, chega a ser piada, né, cara? É ter uma inflação aqui de 3%. E aí eles colocaram bandas de tolerância, porque a gente é um país emergente, às vezes as coisas aqui não acontecem como planejado, né? Então, essa banda pode, a inflação pode sair de 3% e ir para 4,5%, tudo dentro do normal, como também pode vir para 1,5%, né? Geralmente isso não acontece, geralmente aqui no Brasil a gente extrapola para cima. Mas estamos aqui, ó, com uma taxa de juro real de 9,77, quase 10%, a Selic em 15%, cara, e o IPCA quase 1% acima da banda superior. Não é nem que está 1% acima da meta, que é 3%, né? Tá um ponto percentual acima da banda superior. Olha que merda isso aqui, cara. Mas isso aqui é a tradução da atratividade do carry trade. É por isso que a gente pode esperar o quê? Dólar em queda. Então eu tenho aqui o gráfico do dólar para vocês, gráfico mensal, contagem das ondas de Elliott, onde a gente consegue ver que em uma tendência natural, né, de correção clássica de Elliott, a correção ABC vir testar aqui o fundo da onda 4. Tá lá em 4,71. E aí, para quem fica misturando política com viés, notícia, com a bolsa, um dólar a 4,71 no governo Lula, porra, é o fim do mundo, né? É inacreditável. Só que é um cenário que a gente vinha projetando desde o início do ano. E, pessoal, o mercado ele não quer saber de ideologia, o mercado só faz conta. Então, para de misturar as duas coisas. Simples assim. Já vou pro chat, tá, pessoal? Ver as dúvidas de vocês aí. Então, dólar em tendência de baixa. Calma, não sabemos quando isso pode acontecer, tá? Chegar a 4,71. A gente tem um primeiro alvo para ser buscado aqui em 4,20, em 5,20, né? Então, ir dolarizando aos poucos. Mas em relação a essa janela de oportunidade que eu falei com vocês, de 3 meses de bolsa americana negativa após o primeiro corte nas taxas de juros pelo Fed e dólar em tendência de baixa, cara, isso é um prato cheio para quem quer diversificar em dólar, beleza? Excelente, né? Excelente cenário. E Ibovespa em tendência de alta, gráficozinho atualizado aqui de hoje. Já vamos lá destrinchar todo o mercado. Tendência de alta,
alvo longo, tá? Para o final de 2025 aqui, eu projeto aqui, né? É uma projeção de Cup and Handle isso aqui, né? Dessa barriguinha que foi formada nesse meio de ano, né? Lá nos 151 mil pontos. É possível que aconteça, não vai acontecer em linha reta, mas lembre-se que nós estamos entrando em uma sazonalidade muito positiva para o Ibov, que é o período do efeito Dia das Bruxas, tá? Então a gente vai ter aqui setembro mais forte, né? A gente conversou sobre isso na aula de início de mês. Outubro, pouquinho melhor, aí a gente entra novembro, dezembro e janeiro, uma janela muito legal para se fazer dinheiro aqui com as tendências, né? Maravilha? Excelente, então, pessoal. Ó, se você está me assistindo aqui e não é membro da comunidade ainda, o link está aqui na descrição do vídeo no YouTube, tá? Tem tanto da sala de sinais de opções quanto da mentoria completa. Pô, conheça aí a comunidade porque vale muito a pena. Essa galera que está aqui no chat, ó, me perturbando, não me deixa mentir. Deixa eu cumprimentar aqui o Fábio, a Carol, o Henricão. Vamos com tudo aí, Leandrão, César. Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Dúvidas? Ficou claro aqui o que esperar da Super Quarta? Então vocês já sabem aí, cara, ó, muito importante diversificar com paciência, né, respeitando o balanceamento, porque a gente já tem noção de uma coisa, tanto no cenário de recessão ou de não recessão, os retornos em 12 meses tendem a ser positivos. No cenário de recessão, eu tenho drawdown, eu tenho volatilidades maiores. No cenário de não recessão, eu tenho um mercado mais tranquilo como um grilo, mais previsível, né? Maravilha? Já esteja preparado aí para esses dois cenários. Vamos para o Profit? Vamos para o Profit? Matar aqui, ó, matar a pau. Hoje um dia muito positivo, né? Maior parte das empresas aqui subindo.